que se dividem em denominações, às vezes em alguns credos, mas que foram alcançadas pela graça de Deus e que têm o selo do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que esse culto de envisionamento, o nome é bonito, mas é apenas para chamar a nossa atenção, mostrando que é um culto diferenciado, porque a palavra de hoje, ela precisa nortear as nossas ações e o nosso caminhar neste ano como igreja do Senhor. Aos nossos líderes de ministério, aos nossos obreiros, não podemos ter visões diferentes, não podemos achar que eu vou caminhar de uma forma, o outro de outra, e assim sucessivamente, e no final vai dar certo. Não, uma visão ela é compartilhada, e eu creio na multiforme graça de Deus. Deus nos dá a capacidade, dentro dos nossos dons e talentos, e pela operação multiforme do Espírito Santo, da gente ser usado por Deus de formas diferentes, mas não com visões diferentes, mas não caminhando de forma diferente. Então, como servo de Deus, como um pastor local, subordinado a uma liderança, entendendo que há uma visão que é compartilhada para nós, eu creio que na unidade, quando o povo de Deus se une e caminha num propósito, o Senhor abençoa. Se no tempo de crise, como foi o ano passado, a Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza, experimentou momentos de crescimento, de avivamento, de renovo, como poucas igrejas experimentaram aqui em Fortaleza e no Brasil. Por quê? Porque havia direcionamento, havia visão, havia uma unidade de propósito. Isso ajudou demais. E esse culto de envisionar é isso, é lembrar a igreja da visão que nós temos e fazer com que essa visão ela arda no nosso coração. É plantar uma semente no coração da igreja. O culto é hoje, é plantar a semente para aqueles corações que já receberam a semente. É um culto para a gente regar essa semente, lembrar dos nossos propósitos, pensar no nosso foco, não nos desviarmos e continuarmos em frente, sabendo que esse ano é ano de colher o que se semeou no ano passado, mas também é ano de semear para colher no próximo ano. Não é assim? A gente colhe o que semeou, e se a gente quiser ter colheita no ano que vem, a gente precisa começar já a semear nesse início de ano, escolhendo bem as sementes, arando bem a terra, e acima de tudo estarmos em unidade, caminhando na presença de Deus, sabendo superar as diferenças, às vezes de pensamento, de temperamento, mas acima de tudo com a graça de Deus, unidos, caminhando, porque o Deus que foi conosco no ano passado, irmãos, Ele renova essa promessa todos os dias para nós. Quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor diz: eu estou contigo, estou com você. Quer envisionar, lembrar esse termo, é plantar uma visão, é plantar uma visão e fazer com que cada pessoa consiga na sua mente ter um retrato de uma igreja que cumpre o seu chamado. E à medida que eu vislumbro essa igreja cumprindo o seu chamado, uma igreja que proclama o Evangelho, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que cresce em maturidade, uma igreja que é um farol que ilumina onde ela está presente. Eu começo a trabalhar, amém? Para que isso seja uma realidade, pouco a pouco isso vai se tornando uma realidade, não é da noite para o dia, mas eu não posso perder a visão, eu não posso tirar o foco, eu não posso me desviar. Então o envisionamento, sabe, para isso é colocar a gente em alinhamento, para a gente continuar marchando,
porque a gente começa no ano e a gente vai se ajustando, é pandemia, são dificuldades, e quando a gente chega no final do ano, às vezes estamos meio assim, e agora? Começou o ano, para onde a gente vai? E aí a visão clara, específica nos diz, olha, nós temos um objetivo, nós temos um norte, e nós temos uma missão, porque o tema de hoje é a nossa missão, que não é apenas uma missão institucional, porque nós não somos uma empresa, é uma missão bíblica, mas como instituição, a instituição na direção de Deus. A liderança da igreja vai fazer com que essa missão que é bíblica, de ser e fazer discípulos, de seguirmos a Jesus e de conduzirmos as pessoas a Jesus, nós precisamos de um caminho para isso. E qual que é o caminho? Nós conhecemos e estamos repetindo isso. São essas 3 colunas, ou essa tríade de amar, acolher e servir, que não são verbos soltos, mas eles estão interligados, interdependentes. Amar, acolher e servir, e cada verbo desse diz algo que eu preciso fazer, para que a missão de Deus dada à igreja, ela seja uma realidade. Nós lemos aqui Atos capítulo 2, 42, nós vemos aí o começo da igreja, e aqui não é a igreja perfeita, tá, irmão? As pessoas colocam esse texto dizendo, olha a igreja perfeita. Não, nós estamos vendo o começo da igreja, e a gente vai ver que tem muita coisa boa, e a gente pega aquilo que é bom, mas tem coisa ruim, tem mentira, tem morte, tem engano, tem traição, tem gente interesseira, tem contenda, tem perseguição, e a gente aprende com isso. Mas a gente olha as coisas boas e a gente diz, olha, a igreja começou com algumas marcas que devem ser cultivadas até Jesus voltar, que foram marcas que o Espírito Santo colocou nessa igreja: oração, adoração, ensino da palavra, amor fraternal, cuidado com os necessitados. São marcas que não podem sair. Pode mudar ano, pode mudar a cultura, mas são marcas que têm que estar entranhadas em nós. Então, o envisionamento de hoje, falar sobre a nossa missão. Então, nós vamos ler alguns textos para clarificarmos e darmos uma clareza melhor o que significa esse amar, acolher e servir, que vai nos nortear. Nortear em quê, pastor? Nortear nos nossos ministérios específicos: feminino, juventude, crianças, nos trabalhos organizados na igreja. A missão, ela vai dizer como que a gente age, dia após dia. A visão, eu estou olhando para frente. A missão, o que eu estou fazendo para aquilo ser uma realidade cada vez mais próxima. Amar, acolher e servir, não é só para estar na nossa mente, não é só para estar pintado na parede, nem lá no site da igreja. Precisa ser uma realidade no nosso dia a dia na igreja. E Jesus, primeiramente, ele chamou os discípulos. Ele chamou, como? Se aproximando daquelas pessoas, ele foi chamando. Os primeiros discípulos estavam pescando. Ele chega para aqueles homens, Pedro, seu irmão, André, os outros 2 irmãos, Tiago e João, pescadores, eles estão pescando, e Jesus disse, olha, venham, sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E diz a Bíblia que eles deixaram seguir o Jesus. Esse é o primeiro compromisso, é seguir a Cristo, é ouvir a voz de Cristo e seguir, ou seja, é o compromisso de viver uma vida na presença de Jesus, caminhando na presença de Jesus, aprendendo com os seus ensinamentos, crescendo como a imagem que Deus tem para nós, ou seja, a chegarmos à imagem do Filho, à estatura de varão perfeito. Mas também Jesus que chama, Ele é o Jesus que envia, e aí Ele envia os 12, Ele envia os 70, Ele sai enviando, revestidos do Espírito Santo, sabendo agora o que aprenderam de Jesus, eles são enviados. Jesus disse que a seara é grande, e tem muitos ceifeiros, não é assim? Tem poucos ceifeiros. Mas por que tem poucos ceifeiros?
Porque tem pouca gente ouvindo o chamado do Mestre. Tem muita gente querendo ir a Jesus, mas esse número diminui quando Jesus diz: quem quer ir por mim? Quem quer ir em meu nome? Quem vai ser enviado? Então esse é o segundo. Primeiro, venham, me sigam, aprendam comigo, me observem, vejam o que eu estou fazendo. E agora vocês vão, meu Espírito vai com vocês terão poder, graça, conhecimento. Vocês serão uma bênção onde vocês chegarem. E aí, dentro desse chamamento e do envio, a nossa igreja entende a missão nessa tríade de amar, acolher e servir. E o que era o amar, pastor? O amar tem a ver, dentro da missão que a nossa igreja coloca para nós, de ser e fazer discípulo. O amar fala de proclamar o Evangelho. O Senhor nos chamou para proclamarmos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E essa palavra eu estou ouvindo de Jesus, que estou seguindo a Ele. Então a minha vida de discípulo, ela tem dois lados, como uma moeda. É o meu relacionamento com Cristo e como isso reflete na minha vida para com as pessoas. É ter a minha sede saciada e agora levar essa água da vida para as pessoas. É receber o pão que dá vida e agora levar esse pão às pessoas. É receber o remédio que cura e levar essa cura às pessoas. Porque se isso não começa a fluir, irmãos, como discípulos nós estamos falhando e vamos adoecer espiritualmente. E Jesus, ele envia aqueles homens e eles vão. Como é maravilhoso ver Jesus enviando os 12, enviando os 70, comissionando antes da sua ascensão aos céus, aqueles discípulos que estavam ali, já uma multidão de pessoas. E o amar fala de proclamar. O amar tem a ver com proclamar o Evangelho. E proclamar o Evangelho de uma maneira clara, contextualizada no nosso tempo. Olhando o tempo, não é mudar a mensagem, tá certo? É contextualizar a mensagem. Jesus continua sendo o Salvador. A graça, ela vem sobre o homem para salvá-lo. Mas é contextualizar, é ver a cultura. Então há várias formas de se proclamar o Evangelho, que elas vão ficando obsoletas com o passar do tempo. Não é o Evangelho, não é a mensagem, não é Jesus, é a forma. E os teólogos estudiosos já entendem que hoje na nossa sociedade, a sociedade de hoje, a proclamação mais frutífera do Evangelho é a proclamação por meio do relacionamento. Eu construo relacionamentos, eu crio pontes de confiança, de amizade, de companheirismo, e às vezes com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu, mas aí eu vou ali influenciando e compartilhando o Evangelho. É nos pequenos grupos que nós chamamos de GVs. São ferramentas do amar, de proclamar o Evangelho para o nosso tempo. São as redes sociais, ou seja, são ferramentas do nosso tempo. O nosso tempo, ele não é tão mais alcançado com os grandes ajuntamentos. Tanto é que quantas pessoas hoje não crentes vêm aos nossos cultos, irmãos? Poucas. Isso é um reflexo do nosso tempo. Ou seja, a pessoa não quer mais saber de Deus. Quer sim, tem vazio na alma, tem sede de Deus, a pessoa quer. Mas a forma de se alcançar essas pessoas tem mudado. Ela está em casa, ela está na rede social. Então a rede social é uma ferramenta. É no ambiente do trabalho. Há uma resistência à fé, como sendo a fé para a nossa sociedade é algo subjetivo demais e particular demais, e tem que ficar cada um no seu quadrado. Mas quando você estabelece um relacionamento, quando você se aproxima de alguém e aquela pessoa começa a enxergar em você coisas diferentes, e a ver em você coisas que ela quer ter, mas não tem,
a ver que você consegue cuidar, se preocupar e amar desinteressadamente, as portas do Evangelho elas começam a se abrir, amém? E aí você vai ter a oportunidade de compartilhar Jesus. Qual é a melhor forma de demonstrarmos amor por uma pessoa? É compartilharmos a palavra de vida eterna. Eu posso dar um remédio, eu posso dar dinheiro, eu posso vestir, eu posso fazer muitas coisas e ajudar uma pessoa. Mas o principal, se eu não me preocupar com o destino eterno daquela vida, o meu amor é apenas algo restrito a esse mundo e a esse tempo. E isso você não precisa ser um discípulo de Cristo para dar comida a uma pessoa, para dar água a uma pessoa, para dar uma roupa a uma pessoa. A pessoa pode nem ter fé, nem crer em Jesus e fazer isso, às vezes pelos objetivos diferentes do nosso. Mas nós temos uma palavra que só quem foi a Cristo e bebeu da água que Ele dá, bendito seja o nome do Senhor, tem essa água para oferecer. Nós sabemos onde tem o pão da vida. Eu me lembro quando eu cheguei em Fortaleza, conhecia poucos lugares, e quando você vai falar com uma pessoa que já é daqui, ela conhece onde tem o melhor pão, ela sabe onde tem o melhor de tudo, ela também sabe os melhores preços, ela sabe os lugares mais difíceis, tudo uma pessoa que está ali sabe. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos informações, experiências, conhecimento que só quem está com Jesus tem. Amém? Então o que é o amar, pastor Francimar? É compartilhar o Evangelho. Precisamos nesse ano de 2021 focar na missão de amar, acolher e servir, e o pontapé inicial é ir a Cristo e procurar alguém, é ir a Cristo e observar alguém, é usar os meios certos para o nosso tempo, as ferramentas certas para o nosso tempo, não se importando às vezes em abrir mão de coisas que recebemos, desde que o objetivo seja manifestar o amor, proclamando a palavra a alguém, com equilíbrio, claro, com decência, com ordem. Mas nós precisamos reler esse novo tempo, reler esse tempo virtual, esse tempo acelerado, esse tempo de cada um no seu canto, esse tempo dos muros altos, dos condomínios inacessíveis para falar de Jesus para alguém. E se você pegar um megafone na rua e começar a falar para aquele prédio, com 10 minutos vai chegar alguém lá dizendo que você está incomodando, você tem que parar. Aí você vai dizer, mas eu tenho liberdade para a minha fé. Você tem para exercer a sua fé na individualidade. Essa é a nossa sociedade. Mas quando na minha individualidade eu me aproximo de alguém, não importa se nesse ano de 2021 você se aproximar de alguém, não importa se você vai investir todos os meses do ano, se no final do ano aquela pessoa disser assim, eu quero ir à igreja, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero que você ore aqui por mim, eu quero ser um discípulo de Jesus, glórias a Deus, você foi aventurado, você pode glorificar o Senhor, porque foi um grande milagre. Amar é proclamar o Evangelho, é alcançar as pessoas, é entender que se eu não abrir a minha boca, essa mensagem não vai chegar. É entender que onde eu estou, Deus me colocou ali, com a minha história de vida, com o meu trabalho, com as minhas amizades, com os meus vizinhos, eu tenho que de alguma forma perceber como Deus quer me usar naquele lugar, para proclamar o Evangelho. Então diga assim, amar, diga mais forte, sei que você está com máscara, mas amar é proclamar o Evangelho. Acolher. Eu digo sem sombra de dúvidas que temos melhorado muito isso em nossas igrejas. Mas o que é o acolhimento? É a segunda etapa, mas ela está interligada ao amar. O acolhimento, ele tanto é para aquele que já está no corpo,
como para aquele que chega curioso para saber o que está acontecendo ali. É para tanto aquele que é de casa como para o visitante, que chega em nosso meio, receoso, às vezes com medo, às vezes tímido, ou às vezes até crítico, procurando uma coisa errada para ele sair falando mal. Mas nós podemos quebrar isso com uma boa estrutura de acolhimento. Nós podemos fazer isso tanto para quem já está em nosso meio, porque às vezes a gente pensa, já está ali, já está há tanto tempo, e às vezes a pessoa se sente só. Ela está 10 anos na igreja e se sente só. Ela está há 15 anos na igreja e não se sente daquele lugar, não se sente fazendo parte daquele lugar. Ela sente no coração assim, no dia que eu for embora, ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai me mandar uma mensagem, ninguém nem vai perguntar por mim. Tem muita gente nas igrejas assim. E nós precisamos atentar para isso. E quando cada um faz a sua parte, a gente consegue integrar aquela pessoa, acolher aquela pessoa. A Bíblia vai dizer que teve momentos que Jesus acolhia as pessoas. O que é isso? As pessoas estavam chegando para ver Jesus. Se sente aqui, tenha calma, vai dar para todo mundo. Ô Pedro, ajeita ali um lugar para ela. Fulano, levanta, busca aqui alguma coisa. Olha, essa aqui é de idade. Olha, essa aqui está mais doente, coloca aqui na frente. Olha, essa aqui está com sede, essa aqui veio de longe, vê se tem água. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: dá-lhes voz de comer. O que é isso? Acolham esse povo, cuidem desse povo. Ou vocês acham que eu vou fazer tudo aqui? Não, há uma responsabilidade sobre nós. O acolhimento tem que ser uma cultura da nossa igreja. Não começa, pode começar na porta de entrada, mas ela continua aqui por dentro. Isso aqui, tudo que nós temos é para servir ao reino de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, nada aqui é nosso, tudo está para servir. E nós precisamos quebrar esses paradigmas, quebrar essas muralhas, pequenas muralhas, e construirmos mais pontes, para chegarmos às pessoas e para permitir que as pessoas cheguem até nós. E não é só abrir as portas, não é só fazer um vídeo e botar um cartão na rede social, não. Quando a pessoa entrar aqui dentro, é isso que ela quer ser impactada quando ela chegar aqui. É como ela vai ser recebida, é como ela pede uma informação, é alguém notar que alguém chegou. Irmãos, chega aqui em nosso meio, você não sabe como esse coração entra aqui, se entra ferido, se entra, não sabemos como ele entra. E às vezes, aquele primeiro contato, de você observar aquela pessoa que vem em um culto, vem em 2, vem em 3, e quando ela falta, quando ela vem de novo, você diz: rapaz, senti sua falta naquele culto. Precisa às vezes mais do que isso. Isso faz uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença muito grande. Os nossos grupos de vida têm como objetivo isso. É proporcionar uma coisa mais perto do que aqui nesse grande auditório. É juntar as pessoas, é conhecer, às vezes, pormenores da vida, da história daquela pessoa, daquele jovem, daquele adolescente, daquele casal, daquele irmão, daquela irmã, que seria impossível conhecermos aqui durante o culto, mas no GV você conhece, e você a integra melhor. Você consegue observar os seus dons, os seus talentos, e consegue agora trazer aquela pessoa para envolver e colocá-la no corpo, para que ela frutifique também. Acolhimento é como a galinha faz com os pintinhos, é aconchegar alguém, é trazer para perto. Isso não é só uma função do pastor, o pastor precisa fazer isso, e eu peço a Deus misericórdia todos os dias, porque não é fácil. E eu vejo que tem pessoas que estão na igreja hoje, não é por causa do pastor, é porque alguém a acolheu. Às vezes um membro que você nem conhece, às vezes não foi nenhum obreiro, não foi nenhum líder, mas alguém chegou perto daquela pessoa e a acolheu, e a semente veio naquele coração. Bendito seja Deus, e o Espírito Santo operou salvação naquela vida. Você não sabe o que Deus pode fazer por meio de um bom acolhimento numa igreja, de colocar um lugar para sentar, de servir um café no nosso domingo pela manhã.
E aí eu lhe digo, não é só para o visitante, é para quem está dentro. Já falei, tem muita peixe dentro da igreja, se sentindo fora d'água. E eu não estou falando, não é porque não está fazendo alguma coisa, é porque não se sente útil para nada, é invisível. E a pior coisa nessa sociedade que nós vivemos é a invisibilidade. Nós passamos, trombamos na pessoa, nós podemos morar no condomínio do lado de um vizinho 10 anos, 15 anos, 20 anos e nunca saber quem é aquela pessoa. E nós não podemos viver isso na igreja. É por isso que quando a igreja vai crescendo, porque a igreja vai crescer, a árvore vai crescer, muitos galhos, muitos ramos, o que é que nós vamos fazer? Estabelecer pessoas para estarem cuidando, amando, acolhendo, servindo. São os líderes. Então os líderes estão aqui hoje, entendam, liderar é amar, acolher e servir. Liderar não é dirigir apenas um culto, um departamento. Liderar é estar à frente, é conduzir pessoas, é cuidar de pessoas. Não é só o pastor que cuida das pessoas, os líderes cuidam das pessoas, e cada um de nós, num determinado nível, somos chamados para cuidarmos de alguma coisa. Se a sua mão está vazia, foi porque você não pegou o que Deus já tem para você. Se você se sente um desocupado, foi porque você ainda não se ocupou naquilo que Deus já tem tocado o teu coração, tem falado e tem te mostrado. Porque tem trabalho, tem serviço, tem coisa para fazer, tem vida para ser cuidada, tem semente para semear e tem bênção para desfrutar na presença do Senhor. Pastor, esse negócio de acolher não pode parecer às vezes uma coisa forçada. No começo a gente precisa forçar mesmo. Sabe por quê? Porque é como você lutar contra uma natureza. Quem faz uma dieta, quem faz uma atividade física sabe, não é bom no começo, incomoda. Por quê? Porque você está saindo da sua zona de conforto. Aí eu não gosto de falar, aí eu não gosto de abraçar, aí eu não gosto de perguntar, aí eu não gosto, eu sou assim. Se esforce. Alguém abraçou você, alguém se preocupou com você, alguém rompeu aquela barreira, alguém atravessou a ponte. Aí eu estou aqui, se ela quiser é só vir, mas se ela não vir, você vai. Avance, dê um passo. A graça, sabe o que é a graça? É dar o primeiro passo. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus da graça, a graça é isso, é Deus dar o primeiro passo, é Deus que estende a mão, é Deus que dá o primeiro passo, é Deus quem fala, é Deus quem convida, é Deus quem mostra. Levanta a sua mão comigo e diga assim: eu preciso dar mais o primeiro passo. Eu louvo a Deus pelas pessoas que deram o primeiro passo na minha vida. Louvo a Deus. Vamos dar o primeiro passo no nosso GV. Amém? Eu estou vendo o GV se fortalecendo, mas entendo que o GV, ele fortalece o grupo, mas ele não fecha o grupo. Vamos ter cuidado com isso. Amém? A porta está sempre a porta está sempre aberta. Eu fortaleço o grupo. Para quê? Para que esse grupo abra a porta para mais alguém entrar. Se o grupo está forte, se alguém entra, ele não é mais acolhido pelo líder do GV. O grupo está tão unido, está tão forte, que agora é o grupo todo que acolhe aquela pessoa. Caiu nas garras de amor. Coisa maravilhosa. Vamos acolher. Vamos acolher porque Jesus fez isso. Deus nos acolheu em Cristo. Nós somos acolhidos em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus acolhe aqueles pecadores. Jesus era criticado. Ele senta para comer e beber com esses pecadores. Acolhimento. Ele senta à mesa. Ele diz: aqui eu vou na sua casa. Foi Zaqueu que chamou Jesus ou Jesus que se ofereceu? Hein, irmãos? Jesus se ofereceu.
Vocês estão entendendo? Jesus disse: eu vou na tua casa. Parece uma coisa deselegante, não é? Se não me convidar, Jesus, eu estou aqui. Se quiser que me chame. Jesus disse assim: Zaqueu, desça, eu vou na sua casa. Ele come e bebe com pecadores, se ajunta, ele acolhe. Ele não deixa de ser Jesus, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser um homem santo, porque ele sabe se portar como filho de Deus. E ele diz: não são os que precisam de médico, mas são os doentes. E por fim, o servir. Se eu vou a Cristo e me torno discípulo dele, e agora sou enviado para proclamar, para acolher, e o serviço fala realmente de exercer dons e talentos. Alguns eu já nasci com eles, estão no meu DNA. Outros eu aprendi, e outros Deus me deu de uma maneira sobrenatural. Tudo isso para o serviço do Senhor. Amém? Queridos, estamos vivendo o tempo da escassez do serviço na igreja. Eu estava comentando com meu pai agora nas férias. Meu pai é de uma geração que as pessoas ficavam chateadas quando não estavam fazendo nada. A minha geração hoje, as pessoas se chateiam se você pedir para ela fazer alguma coisa. É uma geração que não quer servir. Mas em quem nós estamos nos espelhando? Será que nós estamos nos espelhando naquele homem que tirou a sua roupa e se enrolou com a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os seus pés? Tem muita gente querendo se promover, não é servir. Que dificuldade nós ficarmos pedindo, implorando para que as pessoas usem os seus dons e talentos que Deus deu. Você já pensou em ganhar um carro e deixar ele na garagem e não usar ele? E você ficar andando a pé com o carro lá, novo, com o tanque cheio, e você não vai usá-lo? Quando você ganha algo, um presente, algo, você quer o quê? Usar. É uma roupa, é uma joia, o que quer que seja, ganhou, você vai usar, você vai desfrutar e vai fazer com que aquilo também, se for necessário, seja uma bênção para as pessoas. Ei, Deus nos deu dons, talentos, recursos. Não podemos enterrá-los, não podemos escondê-los, não podemos ignorá-los, precisamos servir com eles. Às vezes vamos ter uma oportunidade de aparecer ou não, não importa. Hoje eu estou pregando aqui pela misericórdia de Deus, é uma oportunidade que Deus abre. Mas eu me lembro que como presbítero, no ano de 2014, eu estava lá no Castelão, do lado de fora, assim como outros obreiros e outros irmãos. A festa do centenário eu não participei. Eu estava lá fora, no sol, irmãos. Porque surgiu essa oportunidade, alguém me convidou e disse: a gente está precisando de alguém para liderar uma equipe aqui, para identificação e organizar o povo da cor tal, para entrar em tal portão. Vocês lembram? Tinham as cores? E eu falei: meu Deus, eu queria participar lá com a minha esposa, eu queria, já fiz minha inscrição, e agora? Ficar no sol aqui? E eu lembrei naquele dia que Deus estava falando comigo.
Quem quer servir, serve. Não importa o que se abra para fazer. Porque não é o fato de eu estar ali no sol, com a bandeira, ou organizando para as pessoas entrar, que uma chamada, uma vocação de Deus vai ser interrompida por isso. Servir é entender que onde há um chamado, onde há uma necessidade, eu me coloco para servir. Eu me coloco para servir, porque o discípulo é chamado a servir com o que ele tem. O que eu tenho, que Deus me dá, eu uso isso para servir aos propósitos de Deus e às pessoas. Irmãos, essa é uma igreja rica de talentos, um grande quadro de obreiros, líderes, jovens. É inadmissível nós às vezes encontrarmos dificuldades para realizarmos uma reunião, um encontro, um momento. Por quê? Porque ninguém quer servir, quase. Não estou falando daqueles que já servem, por favor, separem as coisas. Nós não podemos, numa comunidade, que quanto maior ela é, nós temos que ter mais pessoas para servir e não o contrário. Eu não posso ter 5 pessoas servindo numa comunidade com 30 pessoas, e essa comunidade ir para 300 pessoas e irem para 10 pessoas servindo. Igreja não é clube que você paga para usufruir de tudo que tem lá. Igreja é um local para a gente servir. Não é um clube, irmãos. E servir requer abnegação, tempo, descanso, recursos, forças. Muitas coisas a gente vai ter que abrir mão. Quem serve não pode esperar, quando tiver um tempo eu vou. Nunca vai acontecer. Mas eu não tenho as habilidades. Sirva com alguma coisa e vá se capacitando para servir cada vez mais e melhor. Igreja não é só cantar e pregar, é muito mais do que isso. Tem muita coisa para fazer, mas muita coisa. E nós estamos tendo dificuldades até para as pessoas cantarem, às vezes até pregarem, que eram os lugares mais cobiçados da igreja. E se não houver um avivamento do Espírito Santo no nosso coração, de trazer essa disposição para servir como Jesus serviu, a gente vai ter que pagar tudo na igreja. Tudo vai ter que ser pago, e aí vai virar de fato um clube, porque eu vou ter que pagar tudo, todos os músicos pagos, todos os cantores pagos, tudo na igreja vai ter que ser pago, para que ela não feche as portas. Você já pensou? Virou uma empresa, virou um clube, e aí nós esquecemos que já recebemos de Deus graça abundante sobre as nossas vidas. Fomos salvos por meio do seu Filho Jesus. Fomos colocados à mesa para participarmos com o Senhor. Você pode servir todos aqui, no seu nível, na sua força, nas suas condições. Mas diga uma coisa: quando lhe fizerem um convite, cuidado, não diga logo não. Não diga logo que não pode. Não diga logo que não tem tempo. Não diga logo que você não sabe. Vá orar. Deus está te dando uma oportunidade para você ser abençoado e abençoador. Deus está dando a oportunidade de você desfrutar de coisas maravilhosas, que só quem desfruta, quem está servindo. Não seja como areia seca no deserto, que tudo que cai nela ela suga. Distribua, reparta, seja um canal. Não seja uma cisterna que só acumula o que recebe. Seja um canal, deixe fluir aquilo que Deus tem te dado. Se sacrifique um pouco,
Jesus se sacrificou por completo. Sacrifique um pouco do seu tempo, um pouco do seu recurso. Sacrifique um pouco dos seus dons. Irmãos, precisamos visualizar isso na nossa mente. Precisamos olhar, amar, acolher e servir. Eu fico feliz porque nós estamos vendo jovens e adolescentes servindo. Não importa no que você foi chamado para servir, não veja como sendo algo insignificante, algo de pouco valor. Não, Deus está olhando para você. Aquilo que você está fazendo tem um valor no reino de Deus. Tem um valor. Cada membro no corpo tem um valor. Irmãos, vamos ser despertados. Se tem líderes, ajude o líder, seja cooperador com o líder, se esforce com o líder. Se não tem líder, ore ao Senhor. Deus, eu estou aqui, eu estou vendo que tem uma necessidade naquele lugar, Senhor, mas eu não quero me oferecer agora. Ora, queima isso no meu coração, abre uma porta, faça a prova com Deus, mas por favor, coloque as suas mãos, os seus pés, coloque a sua vida para servir ao Senhor. Quantas pessoas nessa pandemia de Covid partiram, e muitas oraram, se reconciliaram pedindo uma oportunidade para servirem, para serem mais frutíferos, para fazerem um pouco mais, não tiveram. Quantas tiveram e esqueceram do que falaram na hora da aflição? Não. Esse ano nós estamos reafirmando a nossa missão: servir. Queremos mais cantores, queremos mais músicos, queremos mais pessoas doando. Temos as cestas básicas, irmãos. São 20 cestas básicas que nós fazemos em média. E se a gente for olhar, você sabe quantas pessoas da igreja às vezes contribuem para fazer 20 cestas básicas? 15, 20. No universo, às vezes, de 200 e 300 pessoas. Estão entendendo o que eu estou falando? Não pode ficar uma carga de toda a estrutura da igreja. Às vezes numa igreja de 100 pessoas que trabalham, 150 pessoas que têm um salário fixo, a carga de sustento estrutural da igreja, de pagamento, não pode ficar sobre 30 pessoas, 35 pessoas. Serviço, ser mordomo, ser dispenseiro, colocar a vida, colocar o coração, olhar para Cristo, o maior exemplo de todos, ser fortalecido e capacitado pelo Espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue fazer nada, não consegue se doar. É o Espírito de Cristo sobre nós que nos leva a ter a atitude que Jesus teve: servir com seus dons, com seus talentos. E aí eu lhe digo, é tempo, é sacrifício. Se você não começar a entender isso na vida do discípulo, que é preciso se sacrificar, que é preciso abrir mão, e você pode continuar desfrutando, se Deus permitir, de descanso, de estudo, de todos os tempos que você precisar, Deus vai proporcionar para você, mas separe a sua vida, coloque a primícia para o Senhor, seja excelente naquilo que você faz, não faça relaxado, não é servir de qualquer jeito. Ah, eu vou, e só tem eu, e ninguém quer ir, e se eu não for não tem, então eu vou do meu jeito. Cuidado, a obra não é minha. Cuidado. Tanto aquele que nega a oportunidade de servir, como aquele que serve relaxadamente diante de Deus, estão errados. Deus tem nos chamado para esse novo tempo: amar, acolher e servir. Vamos visualizar essa igreja e vamos construir com o poder de Deus, porque nós vemos em Atos capítulo 2, 42 as pessoas, mas nós sabemos que ali era atos do Espírito Santo. Era o Espírito Santo levando as pessoas a contribuir, era o Espírito Santo levando as pessoas a cuidarem, era o Espírito Santo levando as pessoas a orar,
a estar ouvindo a mensagem, a estar compartilhando o Evangelho. Mas eram pessoas. Temos dons e talentos aqui. Talvez o pastor não vai lhe ver, mas Deus está lhe vendo. Se Deus lhe viu, se você já entendeu a mensagem, procure alguém. Coloque à disposição que você tem. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã que já dormiu no Senhor, esposa de um pastor, presidente. E num dia de culto de missões, dirigindo aquele culto de missões, o dirigente convidou as pessoas a trazerem oferta para a obra missionária. O que elas quiserem trazer. Mas a oferta tinha que ser valioso. E não estava, talvez alguém olhasse assim e pensasse que aquela pessoa estava falando de dinheiro. Mas às vezes tem coisa mais valiosa que dinheiro para mim e para você. O seu tempo, o seu descanso, o seu lazer, o seu conforto. O que é valioso para você? E eu me lembro que naquele dia, essa mulher dando esse testemunho, algumas pessoas levaram uma oferta, outras doaram um imóvel, outras foram lá na frente e se prostraram. E ela disse que ela estava com um bebê no colo, era o filho dela. E ela foi lá na frente com aquela criança. E ela olhou para aquele pastor e disse assim: eu estou trazendo isso aqui para o Senhor. É muito valioso para mim. Aleluia. Mas eu estou trazendo isso aqui. Eu olhei para tanta coisa, eu vi que eu não tinha, e eu vi que se eu desse qualquer coisa menos que isso para Deus, eu não estava dando algo que me custasse. Que eu poderia dar uma oferta, poderia fazer outras coisas, mas eu estou colocando aqui o meu filho. E eu não vou obrigá-lo a ser, o Senhor vai fazer isso. Anos se passaram. Essa criança cresceu, estudou, se casou, teve filhos, e essa família hoje é uma família missionária lá na Europa. Nesse ano de 2021, eu vejo muita gente fazendo campanha para Deus dar, mas eu quero começar aqui nessa doutrina, nessa noite, e convido você para ficar de pé. Comece o 2021 ofertando, ao invés de pedir algo para Deus. Comece 2021 assumindo o compromisso de ser e fazer discípulo, amando, acolhendo e servindo. Deus sabe o que eu e você precisamos. Deus sabe o que nos inquieta. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. É claro que há momentos que nós temos que orar com fé e pedir, e Deus nos dá. Mas vamos começar diferente. Vamos começar dizendo assim: Senhor, eu quero te oferecer mais do meu tempo, mais dos meus recursos. Eu quero te oferecer mais do meu conforto. Eu quero abrir mão um pouco, eu quero me sacrificar um pouco mais. Eu quero me integrar mais em algum ministério da igreja. Eu quero que Deus me use de alguma forma. Senhor, peça perdão a Deus pela negligência. Peça perdão a Deus pelas desculpas esfarrapadas. Busque graça e poder no Senhor. E diga a Deus: eu quero fluir mais. Eu não quero ser uma cisterna. É momento de ser um canal. É momento de ser uma fonte. É momento de jorrar. É momento de abençoar outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar aqui a Deus. Você aí, faça uma oração onde você está. Realinhe propósito com o Senhor hoje aqui. Busque direcionamentos. Você já tem uma visão, e essa visão é compartilhada para todos. Nós temos uma missão compartilhada para todos, mas Deus vai te usar de uma maneira específica dentro desse propósito. Glória ao Senhor.
sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, glória! Será que incendeia o nosso coração, Senhor. Imaginar. Queima, Senhor, a nossa vocação em nosso coração. Para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram. Aviva-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Filho meu, enche-nos, Senhor. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar e bendizer o nome do Senhor? Deixa eu orar por você nesse momento. Será que podes? Se você quiser vir até aqui à frente, seja qual for o propósito que Deus tem colocado no teu coração onde você está aí, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se há um propósito no teu coração para esse ano, tudo aquilo que sonhei dentro dessa missão, filho meu, o que Deus há de mover os caminhos, as portas necessárias. Deus há de desobstruir os impedimentos. Deus há de escrever uma nova história na tua vida, no teu ministério, nas tuas escolhas. Deus tem tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Levante a sua mão, levante a sua mão. Te abençoarei. Ó Deus, a tua bênção tem sempre um propósito na nossa vida. Nós somos abençoados para abençoarmos. Nós somos chamados para sermos enviados. Nós recebemos para dar. Deus, que seja um ano de amor na proclamação do Evangelho, que seja um ano de acolhimento, de integração, de muralhas relacionais quebradas na família e na igreja, que seja um ano de serviço, Senhor, de serviço com excelência, de semeadura e de colheita, Senhor, porque há momentos que o Senhor nos envia para ceifarmos, mas há momentos que o Senhor nos envia para semearmos, mas sempre estamos fazendo algo para Ti e para a glória do Teu nome.
Deus, eu sei que tenho sonhos, eu sei que temos projetos, mas Pai, nós temos a Tua vontade sobre a nossa vida. Queremos pedir, Senhor, que venha a Tua vontade sobre nós, e que nós não fechemos o nosso coração, nem os nossos olhos, nem levantemos desculpas, que possamos doar mais e sacrificar mais quem somos e o que temos. Ó Deus, envisiona-nos, Senhor, com a Tua visão. Arde em nosso coração essa missão tão gloriosa. Queremos frutos, Senhor, queremos amadurecer, queremos crescer, queremos ver uma igreja que impacta essa cidade, esse bairro, a sociedade, Senhor. Isso começa através da nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Quem pode dizer amém? Um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glorifique ao nome dEle. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Podeis assentar, meus queridos. Já estamos concluindo.